Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Casa do Pai e está baseada em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Passagem que nós vamos ler agora. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Mas quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, o filho mais velho trabalhava no campo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a famosa parábola do filho pródigo, que faz parte de um conjunto de 3 outras parábolas, que Jesus contou em resposta a uma crítica dos fariseus e escribas que o condenavam por conviver com pecadores e outras pessoas de baixa extração. Então Jesus disse: Pois é para esses pecadores é que eu vim. E Deus se alegra quando um desses que vocês chamam de perdidos volta para a casa do Pai. Quando um desses que vocês consideram perdidos é encontrado. Assim foi na parábola do
bom pastor, a parábola das 100 ovelhas, que uma se perde e o pastor vai em busca dela e a acha e se alegra por ter achado a que se havia perdido. E também a parábola das moedas perdidas. Uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e fez um grande esforço para encontrá-la. E quando a encontra, então ele se alegra com as suas vizinhas. Nessas duas parábolas, elas terminam dizendo que a festa no céu, a alegria no céu, quando alguém se arrepende. E na parábola do filho pródigo, se diz que há festa na casa do pai quando um filho perdido, um filho que se afastou, volta. Então, na casa do pai, nós encontramos, na história da casa do pai, ou do filho pródigo, ou do pai que ama os dois filhos, ou do filho mais velho, enfim, são vários personagens, vários elementos, não é? Que podemos encaixar nessa casa do pai. E aí nós aprendemos 3 coisas. Primeira coisa, que a casa do pai é um lugar de fartura. O filho pediu a parte que ele tinha direito da herança, encheu os bolsos de dinheiro, foi para um lugar distante, abandonou a casa do pai e lá gastou tudo que tinha, tudo. E, infelizmente, além de ficar sem nada, começou a passar fome, porque naquele lugar começou a haver uma grande fome. E ele, então, estava trabalhando, cuidando de porcos, e até mesmo a comida dos porcos lhe era negada. Foi quando ele caiu em si e disse para si mesmo: pois é, na casa do meu pai, os empregados têm fartura de pão, têm comida de sobra, e eu estou morrendo de fome aqui. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do pai. Então ele arrumou suas poucas coisas e resolveu voltar para a casa do pai. E preparou um discurso, dizendo: quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei, eu errei, eu cometi erros, então não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas pelo menos me trata, me considera como um dos seus empregados. E diz a história que quando ele ainda estava longe da porta de casa, o pai conseguiu vê-lo, porque o pai sempre reconhece quem é de fato seu filho. E o pai correu, o abraçou, o beijou e o levou para casa. E ele começou o discurso, mas o pai não deixou ele terminar o discurso. Eu já não sou mais digno de ser seu filho. E o pai então disse para os empregados: tragam logo a melhor roupa que tiver na casa, tragam o anel que pertence aos filhos, tragam as sandálias, porque um filho não pode andar descalço, e matem aquele novilho gordo que tem aí, que está preparado justamente para essas ocasiões. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, porque na casa do pai há fartura. Fartura. É na casa do pai que existe fartura de pão. É na casa do pai que nós encontramos o pão da vida. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35: todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Então você não tem por que ter fome de paz, fome de certeza, fome de segurança, fome de salvação, fome de perdão, fome de reconciliação, fome de restauração, fome de alegria. Porque tudo isso você encontra
na casa do Pai. Quando você vem a Jesus, quando você aceita Jesus, você recebe para a sua alma o pão da vida, a água da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E ele disse que ele pode nos dar uma água que se fará na nossa alma, no nosso íntimo, uma fonte para jorrar para a vida eterna. Na casa do Pai, ou a casa do Pai, é um lugar de fartura. Mas a casa do Pai é também um lugar de restauração e alegria. Vejam só, aquele filho tinha abandonado tudo na casa do pai. Tinha levado aquilo que achava que lhe pertencia, mas que depois ele jogou fora, já não tinha mais nada. Então ele volta para a casa do pai. Imaginamos um homem descalço, maltrapilho, sujo, com a roupa toda rasgada, chegando por aquela estrada, e o pai corre, abraça e beija esse filho. E diz para os seus empregados: tragam logo a melhor roupa, tragam logo o anel, tragam logo as sandálias, vamos festejar, matar aquele novilho gordo, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Que coisa, não é? É assim que Deus faz. Deus nos restaura com a sua graça, com seu poder, com a sua misericórdia. A casa do Pai é um lugar de restauração. A casa do Pai é um lugar de alegria também. Porque recebendo aquele filho de volta, o pai promoveu uma festa. E é assim que Jesus diz, na conclusão das duas parábolas anteriores, ele diz que há alegria no céu por um pecador só que se arrepende. Há alegria no céu quando alguém que estava perdido foi achado como aquela moeda perdida. Deus se alegra. Deus faz festa. O filho mais velho não gostou da festa, mas o pai justifica. Esse era um dia feliz, nós tínhamos que comemorar, porque esse seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A casa do pai é um lugar de alegria. A casa do pai é um lugar de restauração. Mas a casa do pai é também a casa dos filhos. Quantas vezes aparece a palavra filho? Quantas vezes aparece a palavra pai? Quantas vezes aparece a palavra irmão? O pai disse, quando recebeu o seu filho, todo maltrapilho, todo sujo: este meu filho. Apesar de ele ter dito: eu não sou mais digno de ser filho. Mas não. Deus diz para ele: você é meu filho. Nós encontramos no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, uma palavra muito interessante. Ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo.
É assim que nós somos tratados na casa do Pai. Infelizmente, aquele filho mais velho não pensava assim. Quando ele fica indignado e reclama com seu pai, ele diz assim: esse seu filho. Mas o pai, com todo carinho, disse: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. E esse seu irmão estava morto e reviveu. Ele é novamente filho. A casa do pai é a casa dos filhos. A casa do pai é aquela casa em que você é adotado novamente como filho. Filho de Deus, coerdeiro com Cristo, amado por Deus, querido por Deus, restaurado, tratado com toda a dignidade que um filho merece. O filho mais velho nunca soube o que ele era verdadeiramente, que é filho. Ele, na verdade, ele não se sentia à vontade na casa do pai e no relacionamento com seu pai. Isso porque ele achava que ele precisava ter méritos. Por isso que ele afirmou: eu nunca desobedeci uma ordem, eu nunca saí de casa, eu nunca fiz nada errado. Então, por se considerar um homem correto, achava que merecia, que tinha mérito. Mas essa é uma coisa importante sobre a casa do Pai. É um lugar em que nós não somos recebidos por mérito,